Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao mais uma edição do nosso programa Tamer 360, que hoje vai tratar de um assunto que interessa a todos, sem dúvida, que é a Previdência Complementar Fechada, que é conhecida como o sistema dos fundos de pensão. Tema de importância fundamental para as pessoas e para a economia brasileira. E para falar desse assunto, hoje nós trouxemos dois craques no assunto, não poderíamos estar em melhor companhia. Nós vamos ter aqui conosco o Paulo Vale, que é subsecretário de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência e Trabalho, que está debaixo do Ministério da Economia. E o Luiz Ricardo Martins, que é presidente da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. E para começar, então, o nosso programa, acho que vale a pena a gente falar dos impactos que o Covid-19 teve no sistema. Como é que o sistema, que estava num momento muito favorável, foi impactado e de que maneira ele está gerenciando essa situação? E para começar, por favor, o Luiz Ricardo Martins da ABRAP. Bom, Theo, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra a gente poder continuar conversando um pouquinho sobre previdência complementar, em especial, juntamente com um amigo, nosso querido Paulo Vale. Parabéns, Paulo, pelo trabalho frente, em especial ao nosso CNPC, a subsecretaria, com toda a tua equipe. Eu acho que o sistema, ele, nesse momento, ele está exercendo um protagonismo que é peculiar da sua natureza. E quando eu digo isso, Theo, eu entro na sua pergunta, né? Como você bem colocou, o sistema, a pandemia, essa crise aguda de saúde pública pegou o sistema no seu melhor momento, né? 100% de solvência, né? Eu acho que é um sistema dentro da sua solidez, pagando aí os seus 900 mil aposentados e pensionistas, 65 bilhões de benefícios, né? Eu acho que é um segmento que vinha aproveitando a grande janela de oportunidade que foi a reforma da Previdência e, em especial, a Previdência Complementar do Servidor Público, a janela de oportunidade para o setorial, família ABRAP, que a gente vem falando muito. Então, eu acho que o sistema, ele primeiro antecipou efeitos do que decorreu dessa pandemia. A gente vinha falando muito de disrupção, não é de hoje. A gente vinha falando muito numa nova relação laboral, num novo perfil de trabalhador, numa reinvenção do nosso segmento para alcançar o jovem, o nativo digital, o maior número de pessoas possíveis. Enfim, o sistema vinha num momento muito bom e vem a pandemia, né? Ela, evidentemente, ela afeta o nosso segmento, em especial naquele começo, março, né? Porque, de novo, foi muito agudo. O sistema, aí, pela liderança do Dr. Paulo Vale, no mês de março, eu nunca vi isso na história, né, da Previdência Complementar Fechada brasileira. O CNPC se reúne 5 vezes, extraordinariamente, né? Um monitoramento constante do segmento, tamanha a sua importância para o cenário brasileiro, e aí, tanto no aspecto da nossa atividade meio, capitalizar recursos, eu acho que o segmento pode ajudar muito o Brasil, o Estado brasileiro, no abastecimento, no fomento da macroeconomia, do mercado de capitais, em especial, e a nossa atividade fim, a proteção social. Eu acho que nesse momento de pandemia também, em que as pessoas querem muita proteção, as pessoas estão com medo, né, Theo? As pessoas querem solidariedade, querem proteção, querem, na verdade, a busca de um assistencialismo, requisitos do nosso DNA, né? O nosso segmento sabe fazer isso, né? Então, eu acho que, aproveitando, então, respondendo objetivamente sua pergunta, o sistema vinha num grande momento, isso facilita a absorção dos efeitos da pandemia. Você mantém uma grande janela de oportunidade, que é a reforma da Previdência, a Previdência Complementar do Servidor Público, né? E esse crescimento agora, nesse momento delicado, então, é mais uma grande janela. Eu acho que perdemos, em termos de
fomos afetados nas nossas reservas, em especial março, né? Mas é conjuntural, não é financeiro, é contábil. Aquilo que foi levado dos nossos planos está trazendo de volta já. Vamos pegar abril e maio, bolsa aí voltando a 100 mil pontos, enfim, a gente retoma um crescimento muito mais rápido do que a gente imaginava, e o sistema, eu acho que ele estava muito preparado nesse processo de disrupção para fazer o home office, para como investir muito em comunicação. Acho que a comunicação é a chave do grande sucesso da recuperação dessa pandemia, dessa crise que veio. Enfim, eu acho que a gente encarou muito bem os efeitos da pandemia e estamos buscando a recuperação muito mais rápida do que a gente imaginava. Eu acho que o momento é bom, a pauta estratégica de crescimento do segmento, né, como eu já me referi, e o CNPC exercendo seu papel de estrategista, de pensante nossa. Acho que isso que é importante. Precisamos de políticas para incrementar essa poupança de longo prazo e proteger o maior número de pessoas. Eu acho que a liderança do Dr. Paulo Vale no seio do Ministério da Economia é um grande reforço que nós do sistema temos, porque o sistema vem sendo, sim, pauta e protagonista nesse momento, como tem que ser. Então, muito otimismo, viu, Theo, e a luz aí do encaminhamento do Dr. Paulo Vale. Então, inicialmente, eu apontaria isso como um grande destaque. Paulo, por favor, a sua avaliação. Bem, bom dia a todos, bom dia, Luiz, bom dia, Theo. Obrigado aqui pela oportunidade. Eu concordo com o Luiz, o sistema vinha num processo de recuperação até o final de 2019 bastante positivo e também com uma agenda bastante positiva, que era a reforma da Previdência, uma conscientização maior da população sobre a necessidade de uma Previdência complementar devido à mudança no cenário de longo prazo, né? Principalmente com a longevidade, com a queda de taxa de natalidade. Eu acho que esses anos que a gente vem discutindo a importância da reforma da Previdência, a população realmente está entendendo que, se quiser manter seu poder, principalmente quem ganha acima do teto, quer manter o seu poder de compra, a Previdência complementar é necessária, fundamental, e deveria ser a primeira opção a ser considerada pelos agentes. Então, a gente vê no processo de recuperação esse cenário que eu falei de reforma de Previdência, discussão, propiciou uma nova agenda de evolução do sistema, até que veio a crise em março, né? A crise em março realmente foi dessas crises históricas que realmente o impacto gera um overshooting, então gerou muita incerteza. É uma crise diferente, uma crise que, por ser doença, gera uma incerteza maior. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto é que, a exemplo de crises passadas, uma recuperação mais rápida. Claramente teve um overshoot, hoje já está retornando bastante forte. Esse é até um dos motivos que no CNPC a gente tem tratado o assunto sempre com muita temperança, né? Com muito cuidado. A gente tem feito reuniões periódicas, como o Luiz falou, a gente fez mais de 5 só ali logo no início da crise. Mas assim, a importância é de a gente monitorar o mercado e tomar as medidas acertadas. Agora, com muito cuidado de também não tomar medidas que acabem prejudicando o sistema. Uma das nossas grandes preocupações sempre foi reduzir contribuição ou liberar saque no momento que os ativos estavam bastante depreciados. Que, por uma falha de comunicação, as pessoas podem querer retirar seus recursos e prejudicar a sua poupança futura, né? A gente tem que lembrar que o nosso setor tem que ser o primeiro setor preocupado com a previdência de longo prazo, porque é normal, nesses momentos de crise, todo mundo querer reduzir suas despesas ou ter acesso às suas poupanças. Então, a gente vem acompanhando esse mercado, continua ainda um grau de incerteza, sem dúvida, né? De novo, depende da vacina, quando que a economia realmente vai voltar à sua velocidade, mas a gente vem monitorando o mercado e a gente acredita que estamos no caminho certo, né? Então, a Previdência vem performando melhor. Acho que agora já tem uma noção bem melhor quais são as principais empresas que foram afetadas. E a gente continua monitorando no CNPC, que é um fórum bastante importante, que ele tem a representação da sociedade civil, uma representação importante do setor do governo, participação do Ministério da Economia, Casa Civil, várias áreas, Previc. Então, é isso. A gente continua otimista com o setor, mas, sem dúvida, 2020 foi um ano que desviou um pouco, mas a gente acredita que tem tudo para voltar
para essa agenda positiva que a gente acreditava. Então, a gente vai ter que fazer uma agenda positiva, assim que o mercado permitir, de recuperar a nossa agenda de ampliar a cobertura, desenvolver o mercado, continuar com a educação previdenciária, fortalecer a supervisão. Essa é uma agenda que a gente discute muito com a ABRAP, é até fruto do planejamento estratégico da ABRAP. Agora, Paulo, que pontos você destacaria aqui? Você falou da agenda positiva, que terá que ser implementada ou então acelerada diante da reação pós-pandemia. Que pontos você salientaria que seriam prioritários para essa agenda positiva? Tem vários pontos, tá? Um ponto, quando a gente fala de ampliar a cobertura, é importante a educação financeira, o entendimento da população nesse momento que a gente está passando e a importância da previdência complementar. E a gente já vem vendo isso, um impacto positivo no aumento dos instruídos, planos de família. Então, assim, a gente já vê um movimento dessa questão de ampliar a cobertura. Aí, nessa agenda, a gente tem várias ações. Por exemplo, inscrição automática, que o governo vem debatendo, a gente é a favor dessa agenda. Tem outras agendas, CNPJ por plano, que vem nessa linha de melhorar a gestão do fundo de pensão. Mas alguns pontos importantes que a gente vê espaço para aumentar a cobertura. Primeiro é o entendimento da população da importância. O segundo foi a reforma da Previdência, que agora determinou a instituição de regime de previdência complementar para todos os entes que têm RPPS. Aqui a gente está falando de 2.100 entes que vão ter que criar ou aderir a uma previdência complementar até novembro do ano que vem. Então, são essas agendas de ampliar a cobertura. Educação financeira, a gente também vem trabalhando fortemente, a gente acredita que esse é um papel importante da indústria. Eu acho que a indústria, um dos principais papéis dela é ser o grande consultor do cidadão nessa visão de longo prazo. E com isso a gente tem umas novidades esse ano. A gente criou o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, tem a participação de 8 órgãos públicos, que é Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, Ministério, Secretaria da Previdência, Tesouro Nacional, Ministério da Justiça e o MEC, e o Ministério da Educação. Então, a gente veio fazendo uma agenda, a primeira reunião deve ser em agosto agora. Outro processo que a gente acha importante é a questão da regulamentação, né, o alinhamento regulatório entre sistema aberto e fechado. E aqui, sem querer avançar muito na reunião, mas aqui é um assunto que a gente está bastante empenhado, que com a necessidade de você regulamentar, conforme eu mencionei, a Constituição, ela abriu agora para os entes terão que instituir seus regimes de previdência complementar. Então, e além disso, antigamente apenas entidades fechadas de natureza pública podiam gerir os fundos de entes. E agora, na reforma, abriu para as entidades fechadas e para as entidades abertas, e a gente está regulamentando, por lei complementar, a entidade aberta. E na hora da regulamentação, claramente, mostra a necessidade de harmonizar as regras entre abertas e fechadas. Então, essa é uma agenda muito importante, essa da harmonização. Sem querer esgotar todos os assuntos, eu acho que esses aqui são os principais, assim, os iniciais, né, que eu queria mencionar. Luiz Ricardo, na sua avaliação, essa agenda positiva está avançando? O que ela tem ainda para avançar no curto e médio prazo, por favor? Bom, primeiro eu queria destacar a sintonia fina aí com a estratégia, com a visão, com o plano de ação que o Dr. Paulo Vale coloca, e a ABRAP. Eu acho que a ABRAP, dentro de toda a sua representatividade, né, com grandes bandeiras comuns aí que o Dr. Paulo Vale impunha também, que é fundamental, que já muita gente vem falando, ele toca no assunto de inscrição automática, né? Então, um esforço comum, sociedade civil, governo brasileiro, porque a gente sabe a importância de uma medida dessa para o fomento, né? E os exemplos são vários, mundiais, e até no Brasil, né? FUNPRESP Executivo, outras FUNPRESP Jude, enfim, outras entidades da Previdência Complementar do Setor Público,
o crescimento desse segmento com a execução automática, que, de novo, mundialmente reconhecido. Então, isso é fundamental. A gente, dentro desse incremento, né, eu acho que se a gente pudesse eleger um assunto, né, nós temos tantos, né, temos segregação patrimonial, que o Dr. Paulo Vale já mencionou, inclusive um PL encaminhado pelo governo brasileiro, pelo nosso ministro. Se a gente pegar o PL de segregação do Ministério da Economia, o governo brasileiro, o presidente da República encaminha na sua mensagem, junto com a exposição de motivos, do nosso ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes, e veja, o que está na exposição de motivos, Theo, é o que a ABRAP tem falado. Se a gente pegar a fala do ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes, nesse PL da segregação, você vai notar aqui, que é o 164, você vai notar, aquilo que está lá, o texto que está lá, é o que a ABRAP tem sustentado. Então, a sintonia fina, isso que é fundamental. E dentro desse trabalho a quatro mãos, eu cito, por exemplo, a cartilha da Previdência Complementar do Servidor Público, que o Dr. Paulo Vale conduziu no ambiente do CNPC, com a participação de vários, pensando qual é a melhor maneira da gente padronizar esse novo segmento, a continuidade desse segmento da Previdência Complementar do Servidor Público para 5.000 entes federados, pelo menos. Né? Enfim, mas eu diria, se fosse para escolher um assunto, né, e o Dr. Paulo Vale está com isso na pauta também, discutindo, independe do parlamento, né, eu acho que é a impropriedade de você tributar aquelas pessoas que declaram na simplificado, e há uma bitributação, porque quando eles vão gozar um benefício, eles são tributados no seu principal, no rendimento desse capital. Então, essa é uma grande impropriedade que já foi identificada já há muito, né, e que o governo brasileiro trabalha para a sua correção, e a gente é testemunha disso. Mas eu encerraria até colocando a cereja no bolo nesse momento de visão estratégica, de crescimento, de uma retomada de temas importantes. Eu diria o nosso plano setorial ABRAP. Família. Eu acho que a gente foi muito ousado, né? O segmento estava um pouco engessado, estava estagnado nos patrocinados. A gente viabilizou o plano família para a Previdência Complementar do Servidor Público e deu certo. Né? Nós estamos com quase 30 planos já. Nós temos aí dentro de um ano, né? Plano Família veio em 2019 e agora em 2020 quase, vamos tirar alguns meses de 2020, tamanho é a crise que tem aí, mas o fato é em um ano nós estamos com 25.000 participantes, temos 200 milhões de reservas. O Plano Família, a nossa expectativa, Paulo, é que em 2 anos a gente esteja protegendo 500.000 pessoas, com mais de 2 bilhões de reservas, né? E nesse momento que o Dr. Paulo coloca na grande janela de oportunidade que tem aí, com uma maior conscientização da cultura previdenciária que esse debate da reforma trouxe, né, eu acho que o segmento aí tem uma pauta de assuntos que realmente nós vamos poder proteger o maior número de pessoas, ajudar o Brasil a sair. Investimentos em infraestrutura, nós estamos aí, eu acho que o sistema é parceiro do governo brasileiro. E essa sintonia fina realmente a gente nota com essas propostas que estão sendo desenvolvidas, criadas e aprimoradas aí para o fortalecimento desse segmento fechado. Diferenças da aberta e fechada que o Dr. Paulo vai vir trabalhando muito. E não é fácil, Theo. A estrutura dos dois segmentos é muito distinta. Começa pela natureza, sem fins lucrativos, com fins lucrativos. Governança, os participantes lá são eleitos. Como é que você vai fazer uma estrutura de governança nas abertas para diminuir essa diferença? A questão tributária, acabei de mencionar, tem uma diferença. Então, o Dr. Paulo Vale tem realmente esse grande desafio. A primeira é estruturar um PL que permita aí a participação das abertas em, não vou dizer igualdade de condições, porque isso é impossível, mas na menor diferença possível, né? Dessa equidade, realmente é um grande desafio. Agora, o que a gente nota também é um grande esforço de todos, né? Da sociedade civil, do governo brasileiro. Vai vir uma nova previdência complementar aí, eu acho que não vai ter aberta, fechada, vai ter isso aí. Nós vamos ser muito mais orientadores dos nossos participantes, como o Dr. Paulo Vale coloca. Né? Esse nativo digital aí, nós precisamos dar produto, o Previsonho, precisamos oferecer uma antecipação de renda. Né? Você antecipa a renda do participante sem você prejudicar o cunho previdenciário de reservas. Enfim, nós temos um leque de assuntos aí. Esse sistema é prioridade e ele está exercendo um protagonismo que o governo vem reconhecendo. Acho que isso que é fundamental. Pelo cenário que vocês estão traçando aí, ficou muito claro que o sistema
não só assimilou bem a situação que se criou a partir do Covid, como também está olhando para o futuro. E eu acho que, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de ouvir vocês, como é que vocês enxergam o futuro do sistema e de que maneira ele pode colaborar mais ainda com a economia brasileira, com o crescimento, com o desenvolvimento e com o amparo social aos participantes, né? Eu gostaria de começar, então, pelo Paulo Vale. Por favor, Paulo. Previdência, a gente tem alguns desafios, né? Previdência é um dos principais financiadores da economia em qualquer lugar do mundo, os países mais avançados, e esse caminho é o caminho que a gente tem que seguir. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que o mercado de trabalho vem mudando bastante e existe um sistema mais ágil. Então, o nosso desafio é como você atender que é o nosso principal objetivo, é você gerar uma renda adequada, justa, acessível de aposentadoria, mas e ao mesmo tempo você ser uma indústria um pouco mais flexível no momento de um mercado de trabalho cada dia mais não necessariamente você vai ter um empregador a vida inteira, você vai mudar de emprego mais vezes, você mudou um pouco aquela visão de antes você estudava, trabalhava e aposentava, agora a vida é muito mais em cíclicos, né? Todos nós vamos ter períodos sabáticos, voltar a trabalhar, provavelmente a gente vai trabalhar até mais próximo, né, da aposentadoria real, ou quando a idade exigir que você aposente. Então, assim, tem desafios, mas para isso a gente tem que ter a gente não pode perder de vista a questão do fundo de longo prazo, que é fundamental para a economia. Então, eu sou otimista no momento que a população está entendendo esse processo. Então, o que é mais importante é fazer sua previdência. Agora, dentro dos desafios, que a gente chegou até a comentar no início, existe uma demanda muito grande por resgates. E o que a gente está estudando é uma flexibilidade um pouco maior, no momento, por exemplo, parecido com os instituídos, mas sempre lembrando que isso é mais para a nova indústria. Isso não afetaria o BD, seria só para o CD e seria um saque menor, por exemplo, 10% do total da contribuição ou 20% da contribuição do participante. Essa é uma equação que tem que ser muito bem discutida para você não tirar o caráter previdenciário, né? Tem o Previções, tem várias iniciativas que vão nessa linha de deixar a indústria um pouco mais moderna, mas a gente não pode perder de vista o caráter previdenciário. O que nós não queremos é que a pessoa chegue aos 65, 70, 80 anos e tenha a percepção que não frustrou a acumulação dos recursos que era necessário para ter uma aposentadoria tranquila. Então, esse é um debate que a gente tem tido bastante, mas, por outro lado, ele é empolgante, porque isso mostra que a gente requer mais consultoria, que é o que a gente vem trabalhando no CNPC, até a Resolução 32 vem nessa linha, onde que o papel da entidade é o papel de consultor, é o papel que tem que orientar ao longo dessa jornada de 40, 50, quiçá 80 anos, né? Se a gente está falando hoje em dia, você começa a trabalhar aos 20 vai morrer aos 100 anos, um relacionamento de longuíssimo prazo, o papel da entidade de ser esse orientador, esse consultor para atingir esse objetivo. Por outro lado, uma indústria que atenda a demanda dos seus participantes. Mas eu vejo com bastante importância a participação dessa indústria. A gente está num momento bastante positivo por causa até da redução da taxa de juros. O Brasil sempre foi uma distorção. Taxa de juros, nosso piso era 6%, já tivemos taxa de juros até de 20%, não, há 2 décadas atrás, mas no momento de taxa de juros mais baixa, ele facilita o alongamento dos ativos, o que é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, assim, eu vejo com bastante otimismo, temos bastante desafios e temos uma agenda longa. Temos essa agenda da harmonização, realmente as entidades fechadas têm que ter... qual é o discurso do governo? O governo quer competitividade, ele quer eficiência, mas para isso ele tem que dar regras iguais. Então, tributação é um tema importante, regras de resgate é um tema importante, mas, de novo, sempre com a visão da importância do espírito previdenciário, de longo prazo. Então, acho que essa é a visão. Assim. De novo,
a Previdência é fundamental para essa agenda de investimento que o país tem, e a gente tem que modernizar ela ao ponto de aumentar a participação do cidadão brasileiro nessa indústria. Ok. Luiz Ricardo, por favor, como é que você enxerga aí o futuro, então, do sistema, os desafios sobre os quais o Dr. Paulo falou conosco aqui? Eu diria para você, Theo, que a solução passa obrigatoriamente agora, em especial pós-crise, vai passar pela iniciativa privada, né? O nosso ministro tem dito isso, né? Eu acho que cada vez a gente vai ter o Estado cada vez mais distante, né? Até porque esse Estado provedor super protetor deixa de existir, né? Ele atua pontualmente quando tem que atuar, e digo como atua agora, né? Com o auxílio emergencial, por exemplo, e atuou bem. Eu acho que o esforço que o governo brasileiro fez aí para dar cobertura, dar princípio suficiente, um conforto, 50 milhões de pessoas em 20 dias foram encontradas nesse mundo, né? Foram cadastradas. Eu acho que precisa registrar aqui os cumprimentos pelo que fez o governo brasileiro. Mas a gente sabe que, quando a gente fala em proteção social, em previdenciário, a gente sabe que cada vez mais é o cidadão que vai ter que exercer a sua iniciativa, buscar a sua proteção, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, quando a gente fala de passar pela iniciativa privada, e você tem um segmento que acumula 1 trilhão, né? O segmento tem quase 1 trilhão, né? 13%, 14% do PIB, e protege aí entre ativos e aposentados e pensionistas, estão falando de 4 milhões de pessoas. Então, é um segmento que está aí, né, para proteger. Agora, é um segmento que precisa, como diz o Dr. Paulo Vale, desse processo de aprimoramento de políticas de incentivo e de incremento. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos incrementar a poupança de longo prazo, vamos alíquota zero para quem poupar durante 20, 30 anos, né? Porque é o que o Dr. Paulo falou, você vai acumular recursos 20, 30 anos e depois vai gozar de benefícios, mas 20, 30 anos, estamos falando de 50 anos de relação, né? Então, eu acho que esse é um ponto crucial, ter políticas públicas de incrementar essa poupança. E aí é fiscal, não tem jeito, né? Então, a ABRAP tem aí as suas propostas em termos de, além dessas questões de fomento, mas para o parlamento, propriamente dito, alíquota zero, incentivo por lucro presumido, PLR no plano de previdência, enfim, aquelas medidas que a gente vem falando muito. E eu queria destacar, além desse trabalho constante, né, que é disseminação de cultura previdenciária, que o Dr. Paulo coloca como uma grande prioridade, tem que ser, porque o Brasil tem muito baixa cultura. Melhoramos muito, hein? Melhoramos muito. Mas eu queria destacar aqui, nesse momento, a profissionalização do nosso segmento. O segmento hoje, como se a gente vai orientar pessoas, se a gente vai realmente assessorar, ser um consultor, o sistema evoluiu muito, em especial nos últimos 5 anos, em termos de capacitar a nossa Uniabrap, a Universidade Corporativa, certificação, né? O sistema hoje não tem espaço para amador, eu costumo falar isso. Nós estamos com mais de 7 mil profissionais certificados. Então, hoje, o gestor, e o exemplo está aí, né? Passamos uma crise em março daquelas. Em maio, junho, nós já estamos recuperando estratégias de longo prazo, não precisamos mexer em política de investimento da entidade, porque o longo prazo nos ajuda, né? Então, eu acho que a gente realmente tem um momento ímpar, pessoas certas em postos chaves, e mais uma vez enalteço aí o Dr. Paulo Vale, Dr. Lúcio Capelletti na Previc, né, pessoal da Secretaria de Políticas Econômicas, enfim, hoje nós temos um time aí que pensa em previdência complementar, pensa num Brasil melhor, e tem o sistema como destaque. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. A janela de oportunidade está aí, os stakeholders estão aí, os interlocutores estão aí, e todo mundo visando o quê? O fortalecimento da previdência complementar para o bem do país. Eu acho que é um pouco disso. É com muito otimismo que a gente está encarando esse momento, esse novo momento, e quando a gente vê um CNPC em março, né, o Dr. Paulo Vale levou isso, momento histórico, o CNPC aprovou o planejamento estratégico que corresponde àquele que o sistema aprovou no seio da ABRAP. Então, isso para nós é um motivo de muita satisfação e ainda mais otimismo de ver esse nosso segmento crescer. Acho que é um pouquinho disso, então. Bom, eu acredito que deu para perceber aqui durante a nossa conversa que o tema é muito amplo. Acho que foi um programa de altíssimo nível, como a gente previa. Queria agradecer muito
ao Dr. Paulo Vale, ao Dr. Luiz Ricardo Martins, pela presença aqui, pelos esclarecimentos principalmente, e sem dúvida nós vamos convidá-los para em outras oportunidades, porque deu para perceber que o tema é muito importante e muito amplo. Eu queria só agora, então, abrir para as palavras finais do Dr. Paulo Vale e do Dr. Luiz Ricardo, por favor. Então, como palavra final, eu só queria reafirmar a importância nesse momento, por causa da pandemia, do monitoramento da indústria, do mercado. A gente vem fazendo isso fortemente com a participação da sociedade civil no âmbito do CNPq. Então, esse monitoramento, a gente não se força de tomar nenhuma medida mais forte, se for necessário, mas sempre lembrando que previdência é de longo prazo e tem que ter muito cuidado e respeitar bastante os regulamentos existentes. Assim, então, a minha palavra final seria isso. Ainda estamos monitorando o mercado até o final do ano, mas somos bastante otimistas com essa agenda que a gente comentou. Uma agenda bastante, diria assim, num momento específico que abriu um espaço para fazer uma agenda bastante positiva para o aumento do setor da Previdência, conforme a gente falou, e que a gente vai retomar, seja mediante essa regulamentação, que é necessário ainda, pós-reforma, e essa agenda que a gente acredita que vai ajudar muito nessa questão de atendimento ao cidadão, na conscientização do cidadão sobre a importância de previdência complementar. O que a gente fala aqui, a nossa meta é que todo brasileiro faça sua previdência complementar no seu primeiro emprego e com 20 anos. Né? Hoje a entrada no sistema ainda é uma idade muito alta, a gente quer que ele entre aos 20 anos e considere a previdência complementar como o primeiro ativo para o longo prazo, para a aposentadoria. Então, a gente está muito otimista, mas ainda estamos num momento ainda de muito monitoramento, muita temperança. Perfeito. Luiz Ricardo, por favor. Bom, mais uma vez agradecer o convite, agradecer a oportunidade aqui de estar com você, em especial com o Paulo Vale, um amigo que a gente fez aí nesse pouco tempo de relação dentro do nosso ambiente. Né? O Dr. Paulo Vale já um homem do tesouro, um homem que percorreu aí vários caminhos no ambiente da previdência privada, é um profundo conhecedor do nosso segmento. Eu acho que, como eu disse, foi um grande reforço. Eu acho que a união, né? Eu acho que, se a gente puder destacar aí como palavra final, né? Eu acho que a abertura que o governo brasileiro tem dado para a gente, né? A gente tem feito um debate de altíssimo nível, né? E buscando soluções consensadas, né? Criando soluções, em especial nesse momento agudo que a gente já está deixando para trás. Mas eu acho que esse debate, né? O nosso segmento é complexo, né? O nosso segmento é heterogêneo, né? Esse desafio aí dessa dissimetria aberta e fechada também, enfim, são inúmeros desafios, mas um grande momento. Né? O sistema, para buscar soluções, se coloca a parceiro do governo brasileiro. Eu acho que os estudos, né, o profissionalismo, né, e a necessidade que as pessoas, em especial para quem ganha mais que o teto, vão precisar de uma proteção com incentivos fiscais, com blindagem, com uma competição de produtos aí. E aí eu acho que, né, Paulo, eu acho que na previdência complementar aqui, levando um pouco do servidor público, quando você fala em abertas e fechadas, talvez a gente possa tirar um pouco essa diferença nos editais de seleção aí que os municípios vão desencadear, um produto de 20 anos que possa ter, enfim, os requisitos podem ser jogados para o processo de certame seletivo, licitatório, para diminuir um pouco essa diferença. Enfim, inúmeros desafios, Theo, mas eu acho que o diálogo e o tecnicismo sempre prevalecendo no nosso segmento vão aí de nos levar para os melhores caminhos de crescimento do nosso segmento. Acho que é um pouco disso e agradecer mais uma vez, Theo, estamos à disposição. Nós é que agradecemos aqui, nós da Tamer 360, ao Paulo Vale, ao Luiz Ricardo, e voltaremos em breve com mais um programa dessa série. Até lá.